paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gerson Willi e nós estamos aqui em nossa série a respeito da lição especial da CPAD que fala sobre o livro de Esdras e Neemias, o contexto histórico pós-exílico do povo de Israel, povo de Judá, que estava ali aprisionado, passando os 70 anos, sobre o domínio da Babilônia, como o profeta Jeremias e Isaías havia predito. Então essas lições têm sido de proveito porque ela não se aplica só na perspectiva histórica, mas também no contexto atual da vida cristã. E você que está acompanhando junto conosco as nossas lições, deve ter percebido que cada um desses livros, dessas histórias que nós estamos falando, nós estamos aqui relatando nessa lição, é um fundamento, verdadeiro sobre a vida cristã, sobre a vida espiritual, os levantes dos inimigos, propriamente ditos, as reconstruções que têm que ser feitas em nossas vidas, os avivamentos originados por Deus, tudo isso nós temos tirado de lição. Então eu quero convidar você a abrir comigo aí, já para ver o nosso textuário, o livro do profeta Ageu, capítulo 2, o versículo 10 e também o versículo 18, que diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, aí a gente já pula para o versículo 18, Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática diz assim, sob o poder de Deus, a igreja torna-se inabalável no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Veja que a gente vai aplicar todas essas coisas no contexto atual, contemporâneo da igreja. Você pode aplicar essas coisas no contexto da sua vida, no sentido que a gente vai tirar lições a respeito disso. Como é o livro de Josué, que nós estamos também aprendendo todos os domingos ao vivo, Então a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras 5, 1 e 2, Ageu 1, versículo 1 e o versículo 12, e também depois vamos aqui para Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Vamos ler aqui Esdras 5, versículo 1 e 2. Ora, pois os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, talvez em outra tradução, tem aí Seatiel, e Jesuá, filho de Josedec, ou Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu 1, 1 e o versículo 12 também. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, filho de Salatiel, e Josué, um sacerdote, filho de Josedec, dizendo, Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote, Josué, filho de Josedec, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então, através da palavra, que dá uma pausa em relação à profecia, a gente vai ver que o povo recebe. Essa palavra que temeu significa que o povo aceitou a ordem imperativa de Deus a respeito da construção, da volta aos trabalhos da construção daquele templo. Zacarias capítulo 4, versículo 6 ao 10 diz assim, Prosseguiu ele e me disse, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, em outra tradução, nem por violência. Eu botei essa outra tradução, alguns irmãos têm traduções diferentes para a gente ver de diversas formas, Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, uma planície, porque ele colocará pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo, As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão
de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E aqui a gente vai ver sobre a visão que Zacarias tem. O interessante aqui, irmãos, é que esses 2 profetas, eles entram furtivamente, digamos assim, na vida, na história daqueles homens, mas eles acabam fazendo uma mudança de trajetória, né? Indicando que Deus realmente estava com o povo. Então nós temos 3 objetivos nessa aula. Primeiro é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Depois a gente vai saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E no terceiro ponto nós teremos que exemplificar o ministério profético à luz da Bíblia. Então é interessante que você preste atenção naquilo que vai ser dito aqui para que você possa usufruir o máximo, né? É claro que nós não podemos exaurir o assunto dessa lição, mas que você possa usufruir o máximo dessa aula que é de grande proveito para as nossas vidas. Nosso primeiro tópico fala que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. E aqui, irmãos, é necessário fazer uma pequena recapitulação daquilo que aconteceu na lição anterior. A gente sabe que eles alegremente colocaram os alicerces do templo, né? E ficaram ali felizes, mas os samaritanos pediram para entrar naquela construção do templo e receberam um não dos judeus, porque eles eram duplicistas na vida cristã. Eles andavam em duplicidade na vida cristã, na vida da religião judaica, né? Eles não adoravam a Deus de verdade, eles adoravam ao Deus, eles eram adeptos do paganismo, né? Aos deuses Baal, Astarote, seja lá qual for os deuses daquela época, Nebo, Bel, que é os deuses daquela época da Babilônia. E a gente viu que eles, quando receberam esse negativo do povo judeu, acabou indo contra esse povo, né? Mandando a carta para o rei e o rei mandando parar essa obra. A obra ela fica parada por 15 anos, né? Até que Deus ele suscita, ele levanta os 2 profetas, Ageu e Zacarias. Interessante, né? Eu acredito que se você não sabia disso, todas as vezes agora que você for ler o profeta Ageu e Zacarias, você vai ter uma noção melhor. Como é interessante a gente aprender o contexto das coisas. Então Deus levanta esses 2 profetas, né? Primeiro o profeta Ageu, depois Zacarias, como a gente acabou de falar. Chegaram de surpresa a Jerusalém, aqui é surpresa, para entregar a mensagem de Deus para os 2 principais líderes, né? Esdras 5:1, que é a nossa leitura, né? Então Zacarias ele tem uma visão, irmão, a respeito do que estava acontecendo, né? E ele vê 2 oliveiras, nessas 2 oliveiras 2 tubos de ouro, né? Passando, não sei se dá para você ver aí, 2 tubos de ouro, uma taça e na frente dessa taça um candelabro, né? Com 7 chamas acesas. Essas oliveiras derramavam azeite dentro desse candelabro de ouro. E Deus disse a Zacarias, porque ele não compreendeu a visão, né? Não é por força e nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu espírito. Deus estava dizendo, vocês não vão brigar, vocês não vão guerrear, mas vai ser pelo meu espírito que essa obra vai adiante. E aí a gente já pode tirar uma aplicação a respeito dessas coisas, né? Nós não conseguiremos avançar na obra de Deus se o Espírito Santo não estivesse ao nosso lado. A igreja de Deus nunca conseguiria ir adiante se o Espírito Santo Consolador não estivesse ao lado do seu povo, né? Então, os grandes montes, né? As promessas que Deus fez aqui a Zacarias, os grandes montes se tornariam campinas, planícies, como a gente acabou de ler. E aí Deus ele pergunta a Zacarias se ele compreende aquela visão e ele disse, não sei não, Senhor. E Deus acaba respondendo a ele, olha, essas 2 oliveiras aqui é Zorobabel e Josué, filhos de Josédeque ou Josadaque, né? E Deus estava mostrando o azeite fluindo, né? E esses castiçais aqui eram os olhos de Deus, os espíritos, né? Dos olhos de Deus que estavam sobre a terra. Alguns dizem que é o espírito de sabedoria, espírito de revelação, mas a gente vê aqui de forma geral é que Deus estava dizendo que o azeite dele, o espírito dele ia fluir sobre a vida desses 2 líderes. Um era o líder espiritual e outro era o líder político, que era Zorobabel, o governador, como a gente viu já nas lições passadas,
que Deus ele ia à frente e ia resolver o problema, digamos assim, na forma mais suave. Eles talvez estivessem pensando que para voltar à reconstrução do templo teria que haver uma guerra contra os samaritanos, contra o rei que deu o decreto, mas não foi do jeito que eles pensavam. Então Deus também dá a garantia, né, que ele terminaria, que Zorobabel, né, é o recado de Deus a Zorobabel, que ele terminaria. A gente vai ver em Zacarias 4:9, como a gente acabou de ler, e ele diz assim: o mesmo Zorobabel que botou as pedras dos alicerces será o mesmo que vai acabar a obra. Então Deus ele promete a Zorobabel que ele estaria com ele e ele iria acabar. Lembrando, irmãos, que eles estavam impedidos, a obra estava embargada, né, porque os samaritanos haviam tido aquela divergência com eles, se vingaram e fizeram com que o rei desconfiasse do povo de Judá. Deus também faz promessas a Josué, filho de Josedac. A gente viu na lição passada, né, que Deus o havia dado vestes limpas para que ele voltasse a conduzir o seu ministério com o coração puro. A gente viu que a visão do profeta Zacarias a respeito de Josué, que ele estava ali, eu vi Josué diante de Deus e ao seu lado estava Satanás para lhe opor, mas um anjo disse a Satanás: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Né? E Deus ele purifica, dando vestes novas a Josué, filho de Josedac. Queridos, aqui há também uma grande conotação em relação à vida cristã. É que nós não conseguimos fazer a obra de Deus com as nossas vestes espirituais impuras, manchadas de pecado. Deus ele é santo e requer de nós uma santidade, uma separação. Então a obra de Deus ela não pode ser feita de qualquer coisa, de qualquer maneira. Mas estando assim, estaria tudo perdido. A gente vai ver que por Deus, pela voluntariedade de Deus, pela iniciativa de Deus, Deus quis restaurar o ministério de Josué, do sumo sacerdote. Então a gente vai ver aqui já dois contextos, que o líder político estava para baixo, estava ruim, não conseguiria vencer aquelas tribulações que advieram à vida dele, à vida do povo, né? E também a parte espiritual, né? Que era a questão de Josué, o sumo sacerdote, também estava ruim, porque ele estava com pecado, em falta com Deus. Mas Deus, ele é Deus de perdão, ele é Deus que ele se compadece de quem ele quer. Louvado seja Deus. Então o povo também recebeu encorajamento e repreensão. Em Ageu 16:9, a gente vai ver Deus repreendendo o povo, porque o povo desistiu. Alguns também aqui no capítulo 1 de Ageu disseram que Deus talvez não quisesse realmente reconstruir aquele templo, que o tempo já tinha passado. Irmão, já haviam passado 15 anos. Se Deus não tivesse intervido nessa história, né, não teria acontecido. Deus ele levanta de surpresa os profetas e eles entram na cidade de Jerusalém para receber, para entregar essa mensagem. Agora veja que coisa interessante. Imagina ali todo mundo vivendo as suas vidas normais, na tranquilidade ali de reconstruir suas casas, né? Em Ageu fala das casas estucadas, que o povo estava preocupado com os designers das suas casas, de como era o conforto dentro de casa, e daqui a pouco aparecem dois homens no meio da rua gritando: olha, Deus está mandando dizer que é para continuar a construção do templo. Irmãos, não pela fala do profeta, mas pelo Espírito Santo de Deus, o povo volta a trabalhar na obra de Deus. Que coisa interessantíssima. Então Deus ele faz isso em nossas vidas. De vez em quando ele levanta, né? Ele levanta a sua palavra para nossas vidas e diz assim: continue, vá avante, não desista. Talvez você tenha pensado que o tempo de Deus tenha passado em relação à obra de Deus na sua vida. Talvez você tenha pensado que aquilo que você planejou em relação a ser frutífero na casa do Senhor já tenha passado. Talvez porque você não tenha assumido algum trabalho na igreja. Mas eu quero dizer para você, Deus ele é o Deus que renova promessas. Deus, ele é o Deus que levanta, né? Aquele que está no monturo. Deus, ele é o Deus de reconstruções, de renovação e de levantamento espiritual. E é por isso que nós temos que tirar essas lições. Que maravilhas! O azeite vai fluir. E esses candelabros aqui são os meus olhos que estão aí olhando vocês. Os olhos de Deus não estão fechados para o seu povo. Como diz Isaías 59,
que os olhos de Deus não estão fechados, os ouvidos não estão agravados, nem as mãos encolhidas. Eu acrescentei os olhos aqui, né? Para que não possa salvar o seu povo. Ele está com as suas mãos estendidas e ele manda o seu Espírito para nos consolar. Glória a Deus por isso. Então, no nosso subtópico 2, diz que o resultado da mensagem dos profetas foram vistos, né? Cabalmente acontecendo ali. Primeiro, os líderes recobraram os ânimos e recomeçaram a construção do templo. Eles recomeçam a construção do templo que estava parado há 15 anos, que a gente acabou de dizer. Eles respondem ao inimigo com firmeza, né? A gente vai ver que quando os samaritanos, né, chegaram ali para perguntar o que é que está acontecendo, eles estavam satisfeitos. Veja aí esse contexto, com o que tinha acontecido, que a obra tinha parado, mas daqui a pouco se escuta um barulho de obra acontecendo, né? Pessoas carregando pedra, madeira, prata, ouro e levando para lá. E aí eles ficam indignados e aí chegam lá dizendo assim, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui nesse local? Tem alguma coisa acontecendo? Vocês estão fazendo aqui aquilo que o rei está dizendo que não é para fazer. E aí a Bíblia diz que eles chegam perguntando quem é o responsável pela obra. Olha só como o inimigo vem feroz para que a obra não seja parada. Mas aí existe uma coisa diferente. Você vai ver dois tipos de Zorobabel. O primeiro Zorobabel da aula passada, se você não assistiu, assista aí a aula passada. O primeiro Zorobabel da aula passada e o segundo Zorobabel. Esse Zorobabel que recebeu a resposta de Deus para a continuação. Irmão, quão grande é a palavra de Deus. E quem de nós nunca enfrentou a adversidade que a gente quis desistir e Deus chegou com o seu renovo? Então, eles chegaram perguntando, quem é que deu ordem para vocês construírem isso aí? É para vocês pararem isso aí. Quem é? Eu quero o nome de quem está responsável. Eles deram o nome e disseram, quem nos deu ordem? Primeiro foi o Deus de Israel, que nos prendeu 70 anos na Babilônia, mas agora mandou a construção. E nós somos trabalhadores do Deus Altíssimo. Aí é uma coisa muito maravilhosa para a gente aprender. Eles não disseram nós somos trabalhadores de Zorobabel. Não disseram nós somos trabalhadores, nós somos mestres de obras aqui por fulano, capitão ou alguém, ou ciclano. Eles disseram nós somos trabalhadores do Deus Altíssimo. Somos filhos do Deus Altíssimo, que Ele mesmo ordenou essa obra. Depois eles disseram que Deus tinha levantado Ciro para fazer a reconstrução daquele templo. Que coisa, irmão, maravilhosa isso, né? Então, o que acontece? O rei Dário confirma a construção e ainda dá ordens para que eles continuem e recebam todos os aparatos dessa construção, né? Então, queridos, eu quero ler com você o que aconteceu, né? Qual foi a ordem dada pelo rei Ciro. Vou tirar aqui a minha imagem para que os irmãos possam compreender aqui. Então, Deus vai dar essa ordem para eles, né? Veja aqui em Esdras, capítulo 6, versículo 3 ao 13, diz assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o decreto, né? O seguinte decreto. Isso aqui já é Dário falando a respeito da sentença que ele vai dar. Então, eu acabei esquecendo de dizer, os samaritanos pegaram o nome e mandaram uma mensagem para o rei, naquela época agora rei Dário, né? E diz assim, olha, o povo está fazendo uma construção aqui, veja isso, o que está acontecendo. Eles queriam realmente usar a mesma estratégia para parar a obra, só que dessa vez o negócio foi diferente. Vamos continuar lendo. No primeiro ano do rei Ciro, este baixou o decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 70 côvados, e a sua altura de 60. Com três carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, esse aí é o governador que mandou a carta para querer embargar a obra, governador da além do rio, e Sater-Bozenai e os seus companheiros, os arfazaquitas que habitai da além do rio, apartai-vos dali, saia
de perto do povo que está fazendo a reconstrução. Deixai que se faça uma obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Não acabou não, vamos continuando aqui. Também por mim se decreta o que há vez de fazer com os anciãos dos judeus, para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra, e o que for necessário como bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal e vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Dar-se-lhes de dia em dia, para que não se falte, que não haja falta, para que ofereçam sacrifício de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta, agora um decreto do próprio Dário, que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua própria casa e levantando pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderam a mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Vejamos aqui Deus operando, Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. Então, Tatenai, o governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim fizeram diligentemente aquilo que estava no decreto, Então, que coisa mais tremenda, mais interessante isso, o que Deus falou a respeito deste decreto, juntamente com o povo de Judá. Veja aí, irmãos, Dário recebe aquela carta e o pessoal diz assim, vamos embargar a obra mais uma vez, mas acontece totalmente o oposto. Vocês é que vão ajudar na construção. E outra coisa, vocês vão ter que dar os bezerros, os utensílios que eles estão precisando. Vocês vão agora ser uns inimigos, como eles continuariam sendo, isso aqui é um parênteses, mas agora vocês vão ser ajudantes, e vão entregar. E saiam daí, não atrapalhem a obra de Deus. E outra coisa, quem for contra essa obra vai ser arrancado uma estaca da sua casa e vai ser transpassado. Então, depois disso, meu irmão, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores, até a conclusão. E a gente vai ver aqui, os profetas Ageu e Zacarias continuaram esforçando o povo até o término da construção. Deus, ele é fiel, ele que começa a obra, ele não deixa ela fique inacabada. Aquele que começa a boa obra, ele irá finalizar. Então, queridos, por fim, a gente vai chegar nessa Esdras capítulo 5, 6, vai ver que acabou-se a obra da construção do templo, e grande foi a festa, E Deus operou e cumpriu aquilo que estava escrito na sua palavra. Então chegamos aqui, queridos, ao tópico 2, Eu passei aqui bem rápido, mas eu acredito que já deu para a gente entender. Deus, ele se interveio nessa história. Deus, ele não deixou com que o seu povo ficasse desamparado. Deus, quando ele tem uma coisa para fazer, ele não precisa de conselho de ninguém, e há daquele que se levantar, Então vejamos, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, E a gente vai ver que as manifestações sobrenaturais sempre aconteceram. No Antigo Testamento, um homem de Deus aqui, que é um dos dois exemplos que o comentarista, o saudoso pastor Eurico, ele fala sobre Moisés, que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da terra do Egito, e também o profeta de Deus, Elias, esse aqui é Elias, que foi levantado por Deus para repreender a idolatria, que estava acontecendo. A gente sabe que no Novo Testamento também existem manifestações sobrenaturais, E não só nos evangelhos, a respeito daquilo que Jesus fez, mas também nos livros históricos, Vamos ler aqui. No Novo Testamento vemos nos livros históricos, como de Atos, Apóstolos e Evangelhos, que Deus deu grande autoridade aos homens para realizar sinais e maravilhas pelo Espírito de Deus, sendo o seu propósito a glorificar o Filho de Deus e também para a salvação do pecador. Então, irmãos, essas manifestações são para a glória de Deus. O sobrenatural de Deus não vem para engrandecer nome de homem, não.
O sobrenatural de Deus não vem para fazer pastor famoso, não vem para fazer, alguns que dizem aí ser milagreiros famosos, não. Vem para glorificar o nome de Deus. A partir que o homem que se considera um homem que faz manifestações sobrenaturais a respeito do poder de Deus, que o nome dele aparece mais que o nome de Deus, que ele fala dele, de si próprio, pode ver que isso ali é um engano, né? Então Deus é o mesmo hoje, né? Ontem, sempre. Ele é o mesmo, como diz ali em Hebreus capítulo 13 e o versículo 8. Louvado seja Deus. Então chegamos aqui, queridos, ao nosso último tópico, que é o tópico 3, e o subtópico 1 diz assim, né? O tópico 3 diz: o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta da dispensação no Antigo Testamento. A gente viu isso, e eu vou deixar aqui na descrição, não sei se é desse lado aqui, para que você assista a aula se você tiver em dúvida a respeito dessa questão dos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, os profetas eram oráculos de Deus para o seu povo, né? O povo aqui consultando Moisés. Era consultado também a respeito de questões espirituais. Eu não coloquei aqui a referência, mas na edição aqui eu vou colocar para vocês. Era consultado a respeito de questões materiais, né? Aqui 1 Samuel é consultado a respeito de questões de vida material, né? Sumiram as minhas jumentas, e aí Samuel responde. Nunca falava por si só, falavam segundo a ordem de Deus. E aí, irmãos, alguém que vai pregar, alguém que vai falar, acaba dizendo que, mas Eliseu ou Elias diz segundo a minha palavra. Irmãos, ele não falaram segundo a palavra de homem. Deus não age segundo a palavra de homem. Elias, ele era cheio do Espírito de Deus e ele falou segundo a palavra de Deus. Segundo a minha palavra. Sim, ele disse segundo a minha palavra, em cujo Deus e a presença eu estou. Ou seja, eu estou dominado por Deus. O que eu falo é de Deus. E aí muitos aí tomam, né, a respeito de que o crente tem que abrir a boca para profetizar. Meu irmão, se Deus não está mandando, você não pode profetizar, né? Não existe uma palavra profética sem que Deus não dê o aval. Aí eu estou batendo nessa tecla porque é um ato que a gente tem hoje em dia, como se todo mundo tivesse no bel prazer chegasse em casa e profetizasse e acontecesse. Não é assim, irmãos. Não é assim. O próprio apóstolo Paulo, ele estava com um espinho na carne e ele precisou pedir a Deus, orar a Deus por 3 vezes, e Deus disse: Paulo, não me incomodo mais com esse assunto, a minha graça te basta. Ele poderia ter dito assim: eu profetizo que esse espinho na carne vai passar, que esse problema não vai mais acontecer. Mas ele sabia que tem coisas que Deus ele deixa, tem problemas que Deus ele deixa. Não adianta você profetizar, não adianta às vezes você orar, né? E irmão Gerson, às vezes Deus decreta, né? Ele fala e aí não tem volta. Quando ele quer uma coisa, não adianta, meu irmão. E Deus disse assim, uma vez a Jeremias: não ore mais por esse povo, né? A vontade é de Deus, ele faz como ele quer e homem nenhum tem condições de dar ordem a Deus. Então, queridos, qual é a diferença desses profetas, né? Do Antigo e do Novo Testamento, né? O ministério de profeta não acontece mais, né? E como eu disse que eu vou deixar aqui um card aqui em cima falando sobre isso, os apóstolos, eles eram os profetas. O ministério de profeta não acontece mais. Esse ministério foi dado aos apóstolos para interpretação e descrição, né? E inscrição da palavra revelada a respeito do ministério da igreja e de Cristo, né? E aí a diferença do dom de profecia, né? Quem tem um dom de profecia não faz uso como um ministério, no sentido que acabamos de falar. Por exemplo, eu vou lá na casa do irmão fulano de tal porque eu estou em dúvida, eu quero que ela me revela. Irmãos, isso não é bíblico, né? Isso não é. A gente vai ver algumas coisas que acontecem por intermédio do Espírito Santo. Você não pode chegar e fazer isso como se um irmão tivesse um poder maior do que o seu. A sua oração não é menor do que o outro irmão, não é menor do que o pastor, do que o obreiro, do que o auxiliar, do que aquele que está não é menor. A minha oração não é maior do que a sua, irmão. Então, o Espírito de Deus, ele revela a quem ele quer. E aí a gente tem que entender que a gente tem que parar de dar glória a homens, né? A gente tem que parar de fazer isso. Ele leva a mensagem revelada do Espírito Santo segundo o crivo das Sagradas Escrituras. Então, a profecia, né, a palavra de Deus, né, que vem através de algum irmão, ela tem que passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Ela não pode ser algo que não seja vindo da parte de Deus. Então, queridos irmãos, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. A gente já aprendeu sobre isso aqui na aula passada. Tem algo um pouco mais completo a respeito disso. Dom de profecia e ministério de profeta. Os profetas eram intérpretes. A palavra profeta é profetes,
né, no grego, que diz que remete à palavra intérprete. Eles olhavam para o Velho Testamento e entenderam Cristo lá e acabaram escrevendo. Veja Paulo, veja o escritor aos Hebreus, que coisa maravilhosa. Quem tem o dom de profecia recebe esse dom para entregar uma mensagem às vezes do futuro, né? Que Deus vai falar alguma coisa, como Deus fez com Ágabo, né? Como Deus fez com Paulo, que ele seria preso lá na frente, mas não é um ministério de profeta. Não tem ninguém que tenha meu ministério de profeta. Eu vivo para profetizar. Não é isso, são dons, isso é diferente. Queridos irmãos, quero agradecer a Deus por mais essa aula e dizer aos irmãos que os nossos slides estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, abençoe a gente aqui também, clique aí no joinha para que o nosso canal ganhe também relevância. Lembrando que domingo estaremos aqui com o encontro marcado a respeito da lição de Josué. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima aula. Amém.